Olá, pessoal! Eu vou comentar uma questão conforme a gente combinou. Então, a primeira questão, ela fala sobre a temperatura de uma cidade, a variação da temperatura de uma cidade em função do tempo em horas. Então, a gente tem uma função que gera essa temperatura em função do tempo. Esta função ela é representada por esta expressão aqui, y igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Então, a gente pode verificar, de primeira mão, a gente já consegue ter uma noção do gráfico, a gente consegue descobrir que isso aqui é uma parábola, que tem concavidade voltada para cima, porque o coeficiente A, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, tá aqui ele, quando não aparece é 1, né? Então, como o coeficiente A é 1, é positivo, significa que a concavidade da parábola é voltada para cima. Se essa parábola é voltada para cima, significa que ela vai ter um desenho desse tipo e ela vai ter, portanto, um ponto de mínimo. Se ela fosse voltada para baixo, ela teria um ponto de máximo lá em cima. Bom, a gente sabe também que o coeficiente C é 8. Se ele é 8, então ele indica o local exato onde a parábola corta o eixo y. Portanto, ela corta o eixo y aqui no 8. E o coeficiente b, o sinal dele, indica a perna da parábola, ou o ramo da parábola, como a gente conversou em aula, né? Qual é a perna da parábola que corta o eixo y. Como o sinal do coeficiente b é negativo, significa que é a perna, esse perna entre aspas, né, pessoal? Porque não é, esse nome não é, a gente não encontra isso em livros, né? Então, essa perna que corta o eixo y é a perna que desce. Tá aqui ela, ó, a perna que desce, parou de descer, perna que sobe. Ou ramo decrescente, parou, ramo crescente. Então, como B é negativo, é o ramo decrescente que corta o eixo Y. Bom, mas a gente teria ainda que descobrir as outras informações, né? Então, a gente calculando aqui, por exemplo, o x do vértice, substituindo na formulazinha do x do vértice, a gente vai descobrir que ele é 3. Tá aqui ele. E o y do vértice poderia ser calculado tanto pela fórmula do y do vértice, que é menos delta sobre 4a, ou substituindo o ponto 3 na função, porque daí nós vamos descobrir exatamente o ponto correspondente, que é o mesmo pelo y do vértice. São duas maneiras diferentes de calcular. Eu substituí, então, esse 3 direto na equação aqui, ó, no 3, no x, né, o 3 no x aqui e aqui, e encontrei menos 1. Portanto, a coordenada y no vértice é menos 1. Bom, vamos ver o que eles significam. A gente tem o tempo no eixo y, e, a gente tem a temperatura no eixo y e a gente tem o tempo no eixo x. Então, aqui a gente descobriu que 3 é o x do vértice. 3 o quê? 3 horas. Significa que às 3 horas a temperatura vai ser mínima, né? Porque aqui nós temos um ponto de mínimo. E que temperatura vai ser essa? Bom, a temperatura mínima atingida, nesse caso, foi menos 1, porque não tem nenhum valor aqui abaixo do menos 1. Então, a temperatura mínima registrada nessa cidade foi menos 1 às 3 horas. Então, o tempo que levou para a temperatura atingida ser mínima. Então, nós temos aqui um ponto de mínimo, uma parábola com concavidade voltada para cima, nós temos as informações dos coeficientes aqui, e com isso nós podemos traçar o gráfico. Eu não falei nada aqui, mas nós poderíamos ter calculado a Bhaskara também, e se nós tivéssemos calculado Bhaskara, nós iríamos encontrar duas raízes diferentes, uma delas seria 2 e a outra seria 4, e isso significaria que às 2 horas da manhã e às 4 horas da manhã, a temperatura registrada foi 0, ok? Então, vamos para a próxima. Essa próxima questão, ela falava do valor de um equipamento em reais, né? Esse valor é dado em reais, então ele está aqui, ó, no eixo Y, porque o valor varia em função do tempo em anos. Então, eu coloquei o gráfico pequenininho aqui pra gente. E diz que esse equipamento está sofrendo uma depreciação exponencial à medida que o tempo está passando. Bom, a gente tem duas informações aqui de dois pares ordenados, né? Nós temos este ponto aqui e este ponto aqui. Se nós colocarmos esses pares em ordem, né, nós vamos perceber que, bom, quando o tempo era 0,
Ou seja, no momento em que o equipamento foi comprado, né, porque o tempo começa a ser contado a partir do momento que ele foi comprado. Então, no tempo zero, foi o momento que começou a contagem. Então, ele foi comprado, foi adquirido por 20 mil reais, é o valor que está lá em cima. Ó. Então, aqui eu paro ordenado 0 para o X e 20 mil para o Y. Tá aqui ele, ó. E a gente sabe também que 2 anos depois, esse equipamento valia 16.200. Então, tá aqui esse par ordenado também, 2 e 16.200. Lembrando que a ordem é sempre X e Y. Como a gente sabe que isso é um crescimento ou um decrescimento, mas o importante é que é exponencial, então a lei que gera esta função, ela não pode ser a de primeiro grau, que é linear, nem a quadrática de segundo grau. Então não vai ser uma parábola nem uma reta, é uma curva exponencial. Então ela é do tipo y igual a b vezes a na x. A elevado na x, né? Na função exponencial, nós temos o x no expoente. Então, nós podemos substituir esses dois pontos aqui na equação da função exponencial. Então, a gente sabe a ordem que a gente vai substituir tanto faz, tá? A gente só não pode trocar a ordem do x e do y. Então, aqui, ó, no lugar do y, eu substituí por 16.200. E eu sei que este valor vai ser 2 anos depois, ó. Vai valer 16.200 2 anos depois. Então, o x é 2, tá aqui ele, ó. Substituir no lugar do x por 2. E eu tenho a outra informação que quando o y é 20 mil, o x é 0, porque foi quando ele foi comprado. Então, eu substituí aqui, ó, no expoente, no x, eu coloquei 0. Por que eu grifei em verde? Porque a elevado na zero é 1. Qualquer coisa elevado na zero, né, é 1. Então, aqui, ó, este valor vai dar 1. Como eu tenho b vezes 1, isso vai resultar em b só, do lado direito da igualdade. Portanto, daqui eu tenho que b é igual a 20 mil. Claro, o B é o local onde a nossa curva vai atravessar, interceptar o eixo Y. Se a gente já tivesse se dado por conta disso, a gente já poderia ter substituído o B de cara aqui, ó. Mas se tu não te der por conta, não tem problema, tu pode substituir o ponto e tu vai encontrar o valor correspondente. Bom, descobri o valor do B. Agora eu tenho que descobrir o valor do A para conseguir ter minha equação completa. Então, daqui eu vou vir para a direita e vou substituir naquela outra equação que sobrou aqui, ó. 16.200 é igual ao B, que eu acabei de encontrar, que é 20 mil. Tá aqui ele, ó, substituir, vezes o A elevado ao quadrado. Disso, então, eu peguei esse 20 mil, que está multiplicando, passei para o outro lado com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão, e isso resultou em 0,81. Então, eu fiquei com 0,81 igual a A ao quadrado, que é a mesma coisa que o que eu tenho aqui, né? A ao quadrado igual a 0,81. Bom, depois disso, eu tinha o problema do A estar elevado ao quadrado. Eu não quero o valor do A ao quadrado, eu quero o valor do A. Então, bom, a operação inversa da potência é a radiciação. Como eu tenho uma potência 2, a minha radiciação, né, é raiz de índice 2, raiz quadrada. Então, eu vou extrair a raiz dos dois lados da igualdade. Quando eu faço isso do lado esquerdo aqui, eu vou simplificar esse 2 com esse aqui. E eu vou obter raiz de 81. Bom, então se o A é o valor da raiz de 81, colocando isso na calculadora é 0,9. Portanto, eu descobri agora o valor do meu coeficiente A, então eu já tenho todas as informações. Eu sei que a minha equação é y igual a 20 mil vezes 0,9 elevado na x. Quando a gente tem o valor do A entre 0 e 1, a gente tem uma curva decrescente, que é justamente o que a gente tem aqui, uma curva exponencial decrescente. Se eu quiser saber o valor desse equipamento 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, 5 anos depois, tanto faz o valor que eu quiser. Como o x é o tempo, então é só substituir. Por exemplo, aqui, se eu quiser saber o tempo 3 anos depois, é só substituir o x por 3 e eu vou obter o valor correspondente. Caso eu quisesse saber daqui a quanto tempo o valor será 15 mil reais, eu poderia substituir o y por 15 aqui e eu descobriria qual é o x correspondente para eu obter esse valor. Ok? Bons estudos, pessoal!